Olá, investidor, tudo bem? Dando continuidade às entrevistas com os principais gestores do mercado, hoje a gente recebe Alexandre Silvério, CIO da Azequest, para falar sobre a gestora e o cenário que eles estão enxergando para o mercado acionário brasileiro. Silvério, muito obrigado pela disponibilidade de vir aqui falar com nossos clientes. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer a você, Léo, e ao BTG Digital por essa oportunidade. Bom, antes da gente entrar e falar sobre cenário, perspectivas econômicas aí para o ano de 2019, eu queria que você apresentasse a Azequest, falasse um pouquinho sobre o seu histórico. Perfeito. A Azequest é uma das maiores gestoras de ativos independentes do Brasil hoje, com mais de 17 bilhões de reais sob gestão, em 4 estratégias principais. A estratégia de renda variável, da qual eu sou responsável direto, a estratégia multimercados macro, a estratégia de arbitragem e a estratégia de crédito. É uma empresa que já está no mercado há mais de 18 anos, uma empresa que veio se diversificando ao longo do tempo, tanto do ponto de vista de plataforma de produtos, bem como também da sua base de clientes. E hoje nós temos mais de 120 mil clientes dentro da Azequest, que é um grande orgulho para todos nós, uma grande responsabilidade também. E o meu papel como CIO da empresa é cuidar que o processo de investimento seja o único para cada uma dessas estratégias, respeitando a característica de cada um dos fundos que a gente administra. Perfeito. Você falou que você toca a parte de renda variável lá, correto, Silvério? Exato. E quais são os fundos que vocês têm voltado para essa estratégia dentro da AZ? A gente tem 3 estratégias principais em renda variável. A estratégia long only, que é a estratégia de fundos de ações, com os 2 principais fundos, o Azequest Ações e o Azequest Small Mid Caps. A estratégia long short, que nós temos 2 produtos, o Azequest Equity Hedge, o Azequest Total Return. Essa é uma estratégia que até em função do aumento de AUM muito forte dos últimos meses, a gente está com os fundos praticamente fechados. E finalmente, um grande destaque da nossa prateleira de produtos de renda variável nos últimos anos tem sido a nossa estratégia Long Bias, em que o Azequest Top Long Bias, inclusive distribuído aqui na plataforma, é um fundo que alcançou grande sucesso de performance, bastante consistente ao longo do tempo, e no ano passado teve um retorno de mais de 38% acumulado. Legal, Silvério. Então agora falando sobre cenário e perspectivas, é claro que a visão que vocês estão tendo lá vão refletir nos fundos que você está na sua alçada. Bom, a gente viu nesse começo de ano um grande otimismo com a Bolsa. Qual que é esse plano de fundo? Assim, o que reflete esse otimismo para o mercado acionário brasileiro? Olha, eu acho que esse otimismo, na verdade, é uma continuação de um otimismo que já vem prevalecendo no mercado há algum tempo. A gente vai perdendo um pouco a referência, mas desde que houve a transição do governo Dilma para o governo Temer, onde houve uma inflexão da condução da política econômica no Brasil, de um modelo que vinha se mostrando muito inadequado para um modelo em que trouxe de volta os pilares da matriz econômica, a gente começou a ver essa perspectiva melhorar para os ativos brasileiros. Nós, inclusive, nos nossos fundos, nos beneficiamos dessa visão mais otimista ao longo dos últimos anos. Esse início de ano foi muito marcado, na minha opinião, por dois motivos principais de otimismo. Primeiro, a eleição do ano passado foi uma eleição que trouxe para a agenda econômica do Brasil uma reforma nos amplos sentidos da palavra, né? Uma reforma da relação do Estado com o componente privado, de uma diminuição do tamanho desse Estado, de reformas fiscais tão importantes, e possivelmente a gente vai falar aqui sobre a reforma da Previdência, que é a mãe de todas essas reformas, bem como também uma agenda de privatizações e diminuição do tamanho do Estado e a influência do Estado na economia. Isso tudo, esse chamado liberalismo econômico, traz uma perspectiva de retomada, de aceleração de crescimento, que eu acho que é o segundo tema de otimismo, principalmente para o cenário local. A gente veio desde 2014 com a economia patinando, começando a recuperar em 2016 e 2017 com um crescimento ainda baixo. Nós ainda estamos verificando qual é a velocidade dessa retomada de crescimento para 2019, mas claramente a gente entrou num momento cíclico da economia brasileira e das companhias em que a gente investe na Bolsa no Brasil de melhora, tanto de crescimento de PIB, bem como de crescimento de lucro dessas companhias. E isso num ambiente em que a gente vai atacar com reformas, sejam fiscais ou reformas microeconômicas importantes, num ambiente
de ciclicalidade positiva, essa combinação é muito poderosa para os ativos brasileiros e me faz ficar ainda bastante otimista com os próximos meses e anos para a Bolsa Brasileira. Legal, Silvério. Tocando nesse ponto de reforma da Previdência, que é a mãe e talvez os outros filhos que também precisam acontecer, que justifica esse otimismo, qual que é essa visão? Porque qual que é a importância da reforma da Previdência e aí, assim, quais são os outros filhos? Quais são as outras reformas que precisam ser feitas que vão continuar beneficiando o setor, o país e esse otimismo? Léo, eu diria para você que a reforma 1, 2 e 3 é a reforma da Previdência. Nós temos hoje uma questão fiscal que está estrangulando tanto o ente federal, o governo federal, bem como também estados e municípios. Então, isso, na verdade, na minha opinião, é algo até positivo, porque isso traz para a mesa de negociação, para as decisões que vão ser tomadas sobre essa reforma, o mútuo interesse de todos os envolvidos hoje no setor público do Brasil. Na verdade, a importância da reforma da Previdência e que atinge tanto o governo federal, o governo estadual, o governo municipal, como eu mencionei, é que na prática a gente hoje não tem recursos para atender os serviços básicos que a população necessita, investimento, saúde e educação. Então, a reforma da Previdência vai ser o foco 1, 2 e 3, uma reforma que atinge quase 1,1 trilhão de gastos a serem poupados num horizonte de 10 anos. Só para colocar em perspectiva, né, a reforma que estava para ser votada pelo governo anterior do presidente Michel Temer era praticamente metade desse valor. Então eu acho que ainda tem um grande percentual de gordura para ser negociada com o Congresso. Nós na ZQuest acreditamos que possivelmente o número final não vai ser esse de 1,1 trilhão, mas um número perto dos 550, 600 bi, 700 bi já é suficiente para fazer com que a trajetória da relação dívida-PIB brasileira já entre numa melhora daqui a 3, 4, 5 anos. Isso é suficiente para se manter o otimismo. Em relação ao teu ponto das outras reformas, passada essa reforma da Previdência, eu acho que a gente vai ter outras agendas muito importantes. Questões tributárias, questões da privatização de algumas companhias, e eu acho que a equipe que hoje se encontra no governo federal para administrar essa nova agenda mais liberal é uma equipe que a gente nunca teve nos últimos anos. Então a gente tem um alinhamento hoje fantástico daquela questão de ciclicalidade positiva que eu falei a respeito do PIB e do lucro das empresas, com o governo com um diagnóstico que parece correto do ponto de vista econômico e com um grande capital político para aprovar determinadas reformas e colocar esse plano em execução, e que isso vai nos trazer um benefício tanto de juros mais baixos por mais tempo, juros longos mais baixos e um potencial de crescimento maior ao longo do tempo. Eu não acho que o PIB de 2019 vai ser muito maior porque a gente vai aprovar a reforma da Previdência nos próximos meses, mas o potencial de crescimento brasileiro vai mudar de uma forma significativa se essa agenda for aprovada. Perfeito, Silvério. E você comentou que é claro que todo esse cenário, esse otimismo vai refletir nas empresas que vão crescer também. Dentro desse cenário, quais são os principais setores que vocês enxergam na ZQuest que vão se beneficiar com esse mercado positivo no Brasil? Perfeito. Até em função desse otimismo com essa ciclicalidade doméstica, a gente gosta muito das empresas que vão se beneficiar do que a gente chama de dupla alavancagem. Hoje o Brasil passa por um momento de inflação controlada e de uma ociosidade, ou seja, de uma utilização da capacidade muito baixa pela grande maioria das empresas, seja do setor industrial, seja do setor de serviços. Ou seja, essas empresas podem aumentar produção, aumentar vendas sem necessidade ou de aumento de capacidade produtiva ou de novas contratações. Isso vai acontecer ao longo desse ciclo. Nesse sentido, essa alavancagem operacional associada a essa alavancagem financeira que aconteceu nos últimos anos, em que a taxa de juros caiu, as empresas estão menos endividadas, faz com que a nossa preferência hoje sejam para empresas ligadas à economia doméstica, essas cíclicas domésticas. Então, poderia citar para você as empresas do setor financeiro, tanto bancos quanto empresas que prestam serviços financeiros, empresas do setor de varejo, a gente gosta bastante desse setor, setor de consumo e algumas empresas
do setor elétrico também. Não, essas empresas são menos cíclicas, mas que apresentam, na nossa opinião, um desconto muito interessante em relação ao seu valor justo. Legal. A gente falou aqui bastante do cenário doméstico e como isso pode beneficiar, mas a gente não pode esquecer do cenário de fora, cenário internacional. E tem um momento em que talvez as principais economias, principalmente Estados Unidos, pode estar elevando a taxa de juros, tendo uma migração maior de investimentos para esses países. Como que você vê esse cenário externo e isso pode de alguma maneira prejudicar o Brasil? Olha, o nosso cenário lá na ZQuest, olhando o mundo, é um cenário em que a gente está entrando em 2019 com um cenário um pouco diferente de 2018. Em 2018 existia essa perspectiva muito grande e a expectativa de como os bancos centrais, principalmente o Banco Central Americano, ia reagir para um processo de aceleração que a gente estava observando, tanto da inflação, bem como também de uma economia que vinha sendo impactada por questões fiscais e também crescendo bastante. 2018 foi um ano em que, ao longo, principalmente do segundo semestre, as economias globais, tanto China, Estados Unidos, Europa já vinha muito devagar e o Japão também, começaram a desacelerar levemente. Ou seja, a gente entra em 2019 com uma pressão menor sobre os bancos centrais no sentido de subir taxas de juros. Tá, na verdade, acontecendo até uma discussão ao contrário. No caso da China, a China está começando a impulsionar a economia através tanto de estímulos fiscais e monetários, e nos Estados Unidos hoje, se você olhar a curva de juros americana, não há mais nenhum aumento de juros esperado para esse ano. O que demonstra, na minha opinião, que a gente está longe de estar num cenário de recessão global, é o risco a ser observado, esse é o grande risco para o nosso cenário, na minha opinião, uma desaceleração mais profunda das economias de Estados Unidos e China, mas esse não é o nosso cenário base. O nosso cenário base é de uma desaceleração suave, que vai fazer com que os bancos centrais não tenham nem que subir como era a expectativa em 2018, mas também não é um cenário dramático o suficiente para eles terem que cair os juros nos Estados Unidos de uma forma rápida, o que beneficia o Brasil, na verdade. Esse cenário mais estável lá fora, com essa combinação aqui dentro de reformas e de melhora de ciclo econômico, eu acho que é muito positiva para cá. Legal, Silvério. Então a gente falou um pouco sobre o cenário doméstico, o cenário internacional. Tem algum outro ponto que você acha interessante ressaltar que o investidor deve ficar atento? Eu acho que hoje, se você olhar para os ativos brasileiros, existe claramente um otimismo já precificado. Agora, a realidade é que nesse novo ambiente de taxas de juros baixas por muito tempo, e esse é o nosso cenário, até em função do que o Banco Central tem demonstrado nos seus comunicados e nas suas reuniões do Copom, o investidor brasileiro vai precisar correr mais risco ao longo do tempo, seja em produtos como multimercado, seja em produtos de renda variável. E isso no momento em que o Brasil vai passar por esse momento de reformas e de melhora de PIB. Ou seja, a busca por ativos de risco, na minha opinião, vai ser muito forte. E o nosso papel como gestor vai ter que analisar todo esse ambiente, tanto macro quanto microeconômico, e saber escolher quais são os melhores ativos para poder beneficiar os nossos cotistas desse cenário otimista olhando para frente. Bom, Silvério, muito obrigado pela disponibilidade de vir aqui falar com nossos clientes e traçar esse cenário que promete ser muito otimista. Obrigado a você, Léo, e estou sempre à disposição. Contem conosco e vamos para cima. Obrigado. Bom, investidores, se ficou alguma dúvida, deixe seu comentário aqui embaixo do vídeo que iremos te ajudar. Se vocês quiserem saber mais sobre os fundos da ZQuest e investir, basta clicar no link na descrição desse vídeo. Até o próximo.